A função da família é refletir nossos valores. Essa frase me pegou em cheio. Quando eu vi, eu estava escutando um podcast. Depois de uns 2 meses, assim, acompanhando minhas clientes em sessões, assim, só sobre valores, ajudando cada uma a desenhar o seu novo projeto de vida, essa frase chegou para mim e ela me atravessou. Eu parei tudo que eu estava fazendo e anotei e repeti. E me perguntei o que a minha vida está refletindo hoje sobre o que é importante para mim. A verdade é que falar de valores parece algo assim muito simples, mas quando a gente tenta, muitas vezes a gente trava. Não sei quais são os meus valores. Você sabe dizer quais são os seus valores? Eu trouxe esse vídeo hoje porque no vídeo anterior eu contei um pouco do caos que eu estava vivendo na minha vida, quando ela estava totalmente desalinhada, os meus valores com as minhas ações e minhas escolhas. Isso traz assim, um esgotamento de desalinhamento profundo, um desconforto enorme de viver a vida sem estar vivendo aquilo que realmente é importante na vida da gente. É muito comum ouvir assim, nossa, nunca parei para pensar nisso. Nossa, nunca me perguntaram. Eu já escutei isso assim muitas vezes. Ou até quando eu desenvolvo o tema dos valores, o que são os valores, como norte, como guia, as pessoas demoram um tempo para encontrar. É preciso se observar, é difícil nomear. Mas o fato é que mesmo sem saber dar nome às coisas, a gente escolhe. A gente sempre escolhe. Cada decisão, cada ação, cada reação, tudo comunica algo, tudo ensina algo, tudo revela algo. Começa assim se analisando. Como é que você escolhe, compõe o seu dia, compõe o seu ano, né? Olha a sua agenda aí. O que está refletido nela? Eu gosto dessa pergunta assim, o que eu estou ensinando? O que realmente eu acredito? Os nossos valores deveriam ser assim, o nosso norte, a base do que a gente quer construir. Mas na prática mesmo, muitas vezes eles ficam assim esquecidos, apagados, encolhidos assim, naquele lugar que sobra, no fundo da gaveta. Seus valores te representam aí? Ou você anda assim sempre apagando incêndio, atropelado nas urgências do dia a dia? Eu vejo assim muitas mulheres assim exaustas, sobrecarregadas, fazendo tudo, menos aquilo que importa. Vivem assim num checklist de tarefas e tarefas, mas sem construir aquilo que realmente desejam. Vivem assim no modo sobrevivência, sem a presença e sem sentido. E às vezes aquele, não tenho tempo para pensar nisso agora, mas o agora é tudo que a gente tem. Com a minha experiência, com o que eu vejo, né, as transformações das pessoas que estão assim, nesse trabalho de entender os valores, de fortalecer seus valores, de viver os seus valores, é que não está faltando tempo na sua vida, está faltando clareza do que realmente importa e depois coragem para viver aquilo que você realmente deseja. Os nossos filhos aprendem com a gente todos os dias com o que você diz, mas principalmente com o que você faz. Quando assim, eu saio para correr de manhã, o que eu estou ensinando? A importância de ter o meu momento único do meu esporte, de saúde, de autocuidado, de priorização. Penso muito nisso para minha filha, assim, sabe? Como mulher, que eu quero que ela se transforme num dia, que não sinta culpa de cuidar de si mesma, para depois cuidar do outro, que deveria ser óbvio, né? Quando eu reservo um tempo assim para tomar um café com umas amigas, o que isso comunica? Quando você diz sim para um projeto que ama, o que você está mostrando? Quando você se cuida, quando você se escolhe e se respeita, que valor você acha que você está passando? E agora vamos pensar ao contrário? Quando a gente não faz nada, a gente está correndo nervosa em outro lugar, rolando o celular o tempo todo, vindo assim, exausta, reclamando, sem pausa, irritada, ocupada até para rir, para brincar e para se enxergar. O que será que a gente está comunicando? A gente ensina o que a gente vive. O que você quer que seus filhos aprendam com você? O que você quer deixar assim para o ambiente que você está hoje? No seu trabalho, na sua família, com seus amigos? Eu sei, não é fácil pensar. É mais difícil ainda executar. Mas a gente precisa sim parar, olhar, entender qual é o valor ali que está precisando ser reforçado, vivido, aprendido, que vai fazer assim a sua vida ficar muito mais leve. Essa pausa traz muita liberdade, porque se você não gosta do que você está vivendo, a gente tem todo assim, o poder principal da nossa vida, escolha, mudar. E essa mudança não precisa ficar esperando o tempo, a pessoa, o chefe que te mudou de área, a mudança de país. A mudança começa assim, ó, agora.
É com você que começa a maior mudança. É a autoeducação, na coragem de olhar a própria rotina, de dizer isso não me representa mais, isso eu não quero, quero escolher aqui diferente. Eu vou te ajudar aqui rapidamente a pensar nos seus valores. Eu não gosto muito de pensar em valores do lado da dor, mas é uma forma de encontrar muito quando você sente uma raiva, aquele ódio, quando você fica assim revoltado, quando você age normalmente, é um valor corrompido, aquilo que você não abre mão, que é o seu inegociável. Eu não tolero desrespeito, eu me irrito com injustiça. Comece a observar. Tem gente que, se você começar a pesquisar como é que você acha os seus valores, tem gente que gosta de pensar no seu dia do enterro, assim, o que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você, né? Como você gostaria de ser lembrada. Eu acho um pouco desconfortável. Eu gosto, assim, de pensar num momento que você se encontrou, que você se sentiu inteira, completa. Eu faço um tipo de visualização na primeira sessão de qualquer mentoria comigo, que eu trago a pessoa para uma presença, para um lugar, um momento que ela consiga identificar assim quais são os valores daquela cena que fez assim ela sentir que a vida realmente valia a pena ser vivida. Valores não são só palavras. Assim, elas precisam estar alinhadas com a forma que você realmente escolhe estruturar a sua agenda, a responder um convite, quando você cuida de você. Tudo isso representa aquilo que é importante para você. Valores é um norte, ele deve ser sempre um orientador das suas escolhas. Quando a gente sabe aquilo que é importante, não dói escolher, a gente simplesmente escolhe. Isso eu não quero para mim, isso não me leva ao que eu quero sentir. Os nossos valores se mostram assim nos sims que a gente dá e principalmente nos nãos que a gente consegue dar assim com muita certeza. Tem cliente minha que tem dificuldade de encontrar valores, por isso que você está com dificuldade aí, é normal. Mas pensa assim, numa proposta que para você assim, é óbvio recusar. Se alguém falasse assim para mim hoje, olha, você toparia um emprego que você teria que viajar 3 dias na semana, de terça a sexta, e eu imaginasse assim, eu ficar sem ver os meus filhos, eu ia dizer assim, não, obrigada, pode ser, não quero nem saber o valor, não é sobre dinheiro, é sobre o que eu quero viver hoje. Percebe? Comece a se observar, olha a sua rotina, olha a sua agenda, o que você prioriza ali, o que você trata como inegociável, o que está refletindo aquilo que você realmente acha que faz sentido na sua vida. Os nossos valores têm que estar na nossa prática, no nosso corpo, no nosso dia, no jeito que a gente escolhe viver a vida. Outra forma que ajuda muito é começar a observar assim, onde é que está indo a sua energia, para onde assim você coloca seu tempo, sua atenção, sua presença, tudo isso constrói a sua vida. Tudo isso também pode ser recalculado. Se você fala, meu Deus, estou indo para um lugar que nem quero ir mais, construir algo que nem faz sentido. Eu ajudo muitas mulheres a organizar as suas rotinas com base nos valores. Eu vejo que quando você pega e começa a organizar, a planejar, para fazer caber, sabe? Para fazer caber, tenho um método para ajudar a fazer tudo. Isso traz esgotamento enorme. Não é sobre isso, é sobre alinhar aquilo que eu quero viver, aquilo que eu escolho, aquilo que eu ponho e honro na minha agenda com aquilo que realmente me alimenta, os meus valores. A vida não é sobre encaixar mais, a vida é sobre expandir o que realmente importa. Porque só quando a gente vive aquilo que realmente é essencial para nós, que a gente se sente viva de verdade. E realmente é isso que eu procuro e desejo para todo mundo que está nesse lugar de refletir sobre o que está vivendo, sobre os padrões impostos, mesmo que inconscientes, os reflexos que a gente pegou, né, do mundo e que a gente achou que essa era uma verdade. Olhar a nossa vida e trazer novos sentidos. A gente pode, aliás, a gente deve olhar a nossa vida, olhar a nossa rotina, olhar as nossas escolhas para ver se está refletindo aquilo que é o nosso valor principal de vida. E que isso seja, assim, um legado, algo que você deixe para os seus filhos, mas que principalmente você construa com leveza, com presença, com verdade. Eu gosto de pensar que nós mulheres somos tochas, que a gente ilumina e mostra caminhos e que a gente deveria mesmo honrar esse privilégio, né, de se tornar mãe e poder mostrar para os nossos filhos novas formas de viver, de como que a gente pode viver com mais leveza, com mais presença, com mais saúde. Seremos referência ou sim, então que a gente seja essa mudança, né, para a gente ver essa mudança no mundo.
É tão poderoso encontrar os seus valores e viver os seus valores. Eu gosto de olhar os valores como um tripé, algo que você faça por você mesma, faça pelo outro e crie ambientes que vibrem, né, que respeitem aquele valor. Um exemplo simples de valor é o respeito. Quando eu tenho respeito como um valor, e até como um valor que eu gostaria de passar na minha família, de viver mais, eu preciso começar comigo, eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar o outro, eu preciso criar ambientes respeitosos. É sempre um tripé. Olha, eu poderia sim falar de valores por muito tempo. Se você quiser que eu continue falando sobre esse tema, escreve para mim. Se você gostaria de ler, eu tenho na minha newsletter só temas sobre isso. Eu também posso conversar com você e te ajudar a encontrar os seus valores. Não deixe de procurar, não deixe de prestar atenção naquilo que você gostaria de viver ou aquilo que você não aguenta mais. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o novo significado do sucesso. A gente também precisa falar sobre isso, porque talvez o sucesso não seja o que você imagina. Espero que você continue aqui comigo, construindo leve em meio ao caos.